E aí, tudo certo? Sabe, tem umas perguntas na matemática que parecem simples, mas abrem um universo de ideias. Por exemplo, como é que a gente mede o espaço debaixo de uma curva? Ou como a gente calcula mudanças que acontecem o tempo todo sem parar? Bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ferramentas mais poderosas para responder isso, a integral. É um dos pilares do cálculo e a gente vai desvendar isso junto. Bora lá? Olha só, calcular a área de um quadrado, de um triângulo, isso aí a gente aprende na escola, é tranquilo, né? As regras são claras. Mas, e uma forma assim, com um lado todo curvo? Como é que se mede esse espaço com precisão? Essa pergunta, essa dificuldade, foi o que deu o pontapé inicial para todo um campo novo do cálculo. E aí a gente chega no que o pessoal chama de o problema da área. A missão é essa: achar a área exatinha dessa região S, que fica presa entre a curva da função, o eixo x e duas linhas retas, uma em A e outra em B. Parece um quebra-cabeça e tanto, né? Mas a solução que os matemáticos bolaram para isso, é de uma elegância que impressiona. Então, qual foi a sacada? Em vez de tentar atacar o problema de frente de uma vez só, a ideia foi usar uma tática diferente. Usar uma forma que a gente já conhece de cor e salteado, o bom e velho retângulo. E é exatamente aqui que a mágica do cálculo começa a acontecer. Olha que legal essa imagem, ela mostra a estratégia direitinho. A ideia é preencher o espaço debaixo da curva com vários retângulos. Com poucos retângulos, como a gente vê ali, a aproximação fica meio grosseira, né? Sobra muito espaço ou come um pedaço da área. Mas olha o que acontece quando a gente usa um monte de retângulos, bem fininhos. A soma das áreas deles chega muito, mas muito mais perto da área real que a gente quer encontrar. Então o método é basicamente esse, em 3 passinhos. Primeiro, a gente divide toda a região em várias fatias verticais, bem fininhas. Segundo, para cada uma dessas fatias, a gente desenha um retângulo que aproxima a área dela. E terceiro, a gente soma a área de todos esses retângulos. Essa soma, aliás, tem um nome chique, soma de Riemann. E ela é a grande chave para resolver nosso mistério. E é agora que vem o pulo do gato, a grande genialidade do cálculo. Pensa comigo, e se a gente pudesse usar não só muitos retângulos, mas um número infinito de retângulos, cada um deles com uma largura infinitamente pequena? Pois é, nesse momento, a nossa aproximação deixa de ser uma aproximação e se torna a resposta exata. Isso é o poder do conceito de limite em ação. E pronto. Essa ideia toda nos leva direto para a definição formal da coisa. A integral definida, que é representada por esse símbolo aí, nada mais é do que esse limite. Ela nos dá um número, um valor único, que representa a área exatinha debaixo da curva, indo do ponto A até o ponto B. E aquele dx ali no final? Ele só está dizendo que a gente está fazendo tudo isso em relação à variável x. E aqui vai uma curiosidade bem legal. Sabe esse símbolo da integral? Quem inventou foi o Gottfried Leibniz, um dos pais do cálculo. E ele é, literalmente, um S bem esticado. Um S de soma. É um jeito bacana de lembrar que toda essa operação super sofisticada nasceu de uma ideia bem simples: somar as áreas de um monte de retângulos. Ok, então a gente pensa. Entendi. Integral serve para calcular áreas. Mas aí quando a gente acha que pegou o jeito da coisa, o cálculo vem e revela uma conexão totalmente inesperada. Quase um plot twist. Acontece que a integração tem um outro lado, uma outra função, que à primeira vista não tem nada a ver com a área. Vamos ver que história é essa. Essa é a chamada integral indefinida. A gente pode pensar nela como a operação inversa da derivada. Por isso mesmo, ela também ganhou o apelido de antiderivada. Funciona assim: se derivar é pegar uma função e achar a taxa de variação dela, a antiderivada faz a pergunta contrária. Ei, qual foi a função original que resultou nessa taxa de variação aqui? E a resposta nunca é uma função só, mas uma família inteira de funções. É por isso que sempre aparece aquele mais c no final, a famosa constante de integração. E essa aqui é a grande diferença, que às vezes confunde um pouco no começo. Vamos deixar bem claro, a integral definida, aquela com os limites a e b, sempre vai dar um número como resultado. Já a integral indefinida, que não tem limites, o resultado é sempre uma função. Então, uma dá o valor concreto e a outra, digamos, desfaz uma derivada. E a ponte que conecta essas duas ideias que pareciam não ter nada a ver uma com a outra, essa ponte é simplesmente uma das maiores conquistas da história do pensamento humano, o teorema fundamental do cálculo. Ele revela uma conexão que é quase mágica.
O jeito mais fácil de calcular uma área exata, que é a integral definida, é, na verdade, encontrando a antiderivada, a integral indefinida. Essa ideia, sem exagero, é uma das mais poderosas de toda a matemática. Certo, a teoria é fantástica, mas e na prática? Como é que a gente calcula isso de verdade? A boa notícia é que não precisa ficar calculando limites de somas de retângulos toda hora. Ufa! Existem algumas propriedades, algumas regras que simplificam o processo de um jeito absurdo. Essas aqui são as nossas ferramentas básicas. É bem parecido com as regras de derivação. A gente pode pegar constantes e simplesmente jogar para fora da integral, e se tiver uma soma ou uma subtração, a gente pode quebrar a integral em duas ou mais e resolver cada pedacinho separado. Isso é ótimo porque permite transformar um problema grande e complicado em vários probleminhas menores e bem mais fáceis. Mas sabe como é, né? O melhor jeito de entender é pondo a mão na massa. Então vamos pegar um exemplo real e aplicar essas regras passo a passo para ver como a coisa toda funciona na prática. O nosso desafio é este aqui: calcular essa integral definida. O que a gente quer descobrir, no fundo, é o valor da área debaixo da curva da função 4 mais 3x² no intervalo que vai de x igual a 0 até x igual a 1. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, a gente usa a regra da soma para quebrar o problema em duas integrais mais fáceis. Depois, na segunda integral, usamos a regra do múltiplo constante e tiramos aquele 3 para fora. Agora, integramos cada pedaço. A antiderivada de 4 é 4x e a de x² é x³ sobre 3. Por último, aplicamos os limites de 0 a 1 em cada parte, somamos tudo e... O resultado é 5. Simples assim. Um número exato, cravado. Essa é a área precisa daquela região que a gente queria medir lá no começo. Viu só? A integral definida nos deu um valor numérico concreto, exatamente como a gente esperava. Então, vamos recapitular rapidinho. Tudo começou com o tal problema da área. Isso nos levou para a integral definida, que resulta num número. Aí a gente descobriu que ela tinha uma gêmea, a integral indefinida, que resulta numa função. E o teorema fundamental do cálculo foi a peça genial que mostrou que as duas coisas estão conectadas, nos dando as regras para resolver tudo de forma prática. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Porque no fim das contas, a integral não serve só para calcular áreas. Com ela, dá para calcular volumes, o trabalho de uma força na física, o deslocamento de um objeto a partir da velocidade, até conceitos de economia. A lista é enorme. O problema da área foi só a faísca, a porta de entrada para uma ferramenta que nos ajuda a descrever o mundo de jeitos que a gente nem imagina.